Boa tarde, gente. Boa tarde. Quem vos fala aqui é o Colodel mais uma vez, enchendo a paciência de vocês. Cara, eu vou falar da gíria, né, cara? Bom, eu fico assim, numa situação reflexiva, né? Pensativa sobre a questão do trabalhador, né? O trabalhador, ele incrivelmente, né? Pende pro lado daqueles que tiram seus direitos trabalhistas, direitos previdenciários, entre outros, né? Ou aqueles que tentam tirar, né? Prejudicá-lo. E é algo assim para pensar mesmo, né? Eu fico não que todos, né, desse nível, né? Tem gente aí que tem gente boa nesse meio, né? Da política, né? Falando de política. E tem gente boa, tem sim, mas você estar do lado daquele que te faz mal, né? Aquele que te quer o pior, é algo assim surreal, né, pra mim, né? Porque eu, pelo menos, tenho definição do que é a política, né? Do que acontece no dia a dia. E assim, né? Eu sou trabalhador, sou da classe trabalhadora, então eu tenho que estar a par do que está acontecendo com relação ao meu trabalho, né? Aos diversos tipos de empregos, trabalhos também afora, né? E da questão dos congressistas, né? O que estão fazendo, o que estão legislando, os governantes o que estão executando, entendeu? E a justiça o que está sendo julgado, né? Para ter uma ponderação, né? Uma análise melhor, né? De todos esses fatos. Mas é imprescindível, né? Você, como trabalhador, como eu falei, estar do lado daqueles que te ferem, né? De várias formas, né? Executivas, legislativas, judiciárias. Então é complicado isso aí, né? Então eu fico pensando, né? O que acontece, né? Hoje, pelo menos, nós temos, né, mais informação, né? Mas ao mesmo tempo temos desinformação, porque há pessoas mal intencionadas, né? E querem que você veja só um lado, né? E isso tanto faz, no caso político, o lado esquerdo, o lado direito, sei lá. Então tem essa situação. Então há muita desinformação, pessoas que acreditam em grupos de WhatsApp, né, em grupos do X, né, do X agora, que era o Twitter, e assim vai, né, no Facebook, nessas mídias que de certa forma contribuem e ao mesmo tempo prejudicam a sociedade, né? De diversas formas. Então, como eu falei, a análise é muito importante, né? Para que a gente não fique preso e vendo só um lado da moeda. Então temos que analisar, temos que... trabalhador, né? Mas é complicado porque, como eu já falei em outras situações, o trabalhador, aquele trabalhador está ganhando salário mínimo, né? Porque nós não temos um padrão assim
igualitário de salários, né? De um padrão que beneficie realmente o trabalhador, que tenha condições, né? Com um salário só ele possa sobreviver, ou viver, né? Tem que sobreviver, né? No nosso caso aqui é sobreviver, entendeu? E que ele possa viver tranquilamente, né? Ele e a família. Então não temos nada disso aí. E infelizmente é assim que está acontecendo, né? Então nós temos que analisar bem, né, todas as situações possíveis, né, os fatos, alguns fatos realmente. Até estava conversando com um amigo ali, realmente eu vi um vídeo que às vezes um governante ele tem feito um bom trabalho, né? Mas só que de vez em quando ele solta alguma também que é contraditório, né? Porque às vezes esbarra na questão religiosa, né? Que muitos falam aí, né? Que muitos privilegiam muito nessa situação religiosa. Então às vezes falam um negócio que não está no contexto, nesse contexto. Então se torna um negócio assim, como se fosse uma catástrofe, né? Um negócio. Mas foi mais uma situação de alguém que falou uma besteira, né? E tem muita gente falando besteira ultimamente, né? Tanto que as mídias, né, hoje estão dando mais ênfase a essas pessoas, né, que falam um monte de besteira, que muitos acham que entendem de economia, entendem de política, entendem de... É incrível, né? E o emborrecimento vem acontecendo, né? Vem acontecendo mesmo com a tecnologia que nós temos hoje. Se fosse antigamente, né, que a questão da informação era bem difícil, né? Porque aí quando a gente estudava antigamente, daí tinha que fazer um trabalho, vamos falar de escola, né, de colégio, né? Tinha que fazer um trabalho, tinha que ir na biblioteca, você pesquisar, então o conhecimento estava muito retido de certa forma, né? Entendeu? Então, mas hoje o conhecimento está muito divulgado, assim, né? Você tem condições, né? Mesmo que você não tenha dinheiro, né? Uma questão que você seja pobre, ou que pelo menos consiga acessar uma internet, né? De alguma forma você vai conseguir estudar, vai conseguir se informar sobre os assuntos, né? Se informar sobre em diversas mídias, porque você não pode consultar também só uma, né? Para ser como padrão. Então a tecnologia hoje trouxe as benesses, né? E também trouxe as questões de emborrecimento que vem acontecendo, principalmente na nossa política aí, né? Então é incrível, né? Como infelizmente ainda hoje, né, as pessoas estão alienadas, né? Essas pessoas que estão no comando, elas conseguem alienar as pessoas, mesmo nós tendo todos os recursos possíveis, né, para que isso não aconteça ou não acontecesse, né? Como eu falei, antigamente era difícil, né? Então imagine na época lá do ano 2000, 1500, 1300, anos 800, lá na época dos romanos, né? Entendeu? Então era bem difícil e era mais fácil, né, de controlar o povo. Mas de certa forma ainda, de uma forma mais moderna, eles conseguem controlar, né? Diferentes grupos, né? E a gente tem que estar atento a isso aí, independente, né, de que seja na política de esquerda, de direita, de centro. Tem que analisar as situações, né? Porque
nós não podemos deixar que pessoas mal intencionadas, ou mal intencionadas, né, tomem conta do nosso dia a dia. Senão, acontece o que vem acontecendo, né? Posso falar aí num congresso nosso, né, que eu vejo muita gente só fazendo espetáculo e projeto, nada, não tem nada de especial para as pessoas mais carentes. Às vezes querem acabar com situações em que as pessoas mais necessitadas precisam. Então você vê como é que a população ainda vem votando, né? E como a população é um curral eleitoral, né? Infelizmente, né? É desse jeito aí, e continua nos tempos modernos a mesma situação como era antigamente, né? Numa época imperadores mandavam, outra época a igreja mandava, então, e continua. Agora é um negócio mais moderno, né? Que grandes empresários mandam, né? As grandes mídias, né? E assim vai, né? Então é isso aí. Então a gente fica com a pena disso, né? Que a gente vê pessoas vendo só um lado. E eu não estou só do lado, eu estou do outro também, se tiver que reclamar. E vocês podem me ver aí que eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo mesmo, né? Pode ser aliado ou não. Se tiver errado, a gente vai cobrar, ou eu vou cobrar no caso, né? Não fico puxando o saco de ninguém, que eu não gosto disso, né? Porque você daí começa alguma coisa errada, daí você passa a ser cúmplice daquela situação. Beleza? Então, um abraço do Colodel e até a próxima, gente. O que vale mesmo é analisar e ter iniciativa própria, né? Beleza? Um abraço do Colodel e até a próxima.